Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Toda vez que a vida nos dá a oportunidade de nos reconciliar com o passado, a gente não pode perdê-la. Porque nem sempre nós vamos ter a oportunidade de nos reconciliar com os nossos erros ou com os erros dos outros, né? Mesmo porque a nossa felicidade depende disso. Mais que felicidade, eu gosto da palavra realização. Uma pessoa, para ser realizada, ela precisa acomodar dentro do coração dela tudo o que fez parte da história dela. Tudo. Ressentimentos, mágoas, abandonos, traições, infidelidades, alegrias, sucessos, lembranças boas. É por isso que eu insisto na necessidade de nós vivermos este processo de purificação a cada dia. Porque quando nós deixamos tudo acumulado, dá muito trabalho. É como ficar uma semana sem alimento e depois comer tudo de uma vez. O organismo não aguenta. A mesma necessidade que o organismo tem de digerir o alimento, nós também temos de digerir as nossas emoções, a nossa espiritualidade, a nossa vida afetiva. Volto a dizer, a nossa reconciliação com a vida precisa ser constante. Quando eu não acomodo dentro do meu coração uma pessoa, quando eu não coloco no lugar certo aquela pessoa que significou sofrimento na minha vida, mais cedo ou mais tarde a lembrança dessa pessoa vai retirar a minha paz. Ainda mais quando nós tratamos de um pai com a consciência infeliz. É lamentável quando você encontra pela vida alguém que chegou à conclusão de que não amou o que poderia ter amado, que não perdoou o que poderia ter perdoado. E é por isso que essa reciclagem, né? Eu gosto de usar sempre a linguagem da reciclagem, porque há muita sabedoria na reciclagem. Eu pego uma peça estragada e transformo num objeto novo. A essência continua ali, é velho. Agora, o que eu faço daquilo que é velho, a nova roupagem que eu dou para aquilo que é velho, nisso consiste a beleza, a arte. A mesma coisa nós precisamos fazer na nossa vida. Nós também temos os nossos desencaixes. O tempo todo, a vida me oferece peças que se encaixam, mas ela me oferece também peças que não se encaixam. E aí, às vezes, nós precisamos tirar um tempo precioso da nossa vida olhando para aquelas peças, refletindo sobre elas, para a gente poder descobrir como é que eu posso guardar isso agora dentro de mim. Porque senão, se a gente não faz esse exercício todos os dias, daqui a pouco a gente se transformou num estado confuso, num ambiente de muito lixo, de muita desordem, em que nós não nos encontramos. É lamentável quando a gente chega à conclusão de que nós não estamos nos encontrando na própria história. Por quê? Porque faltou esse cuidado, faltou esse empenho diário. Né? É um empenho de todo dia. Hoje eu preciso dar conta daquilo que me aconteceu. Existem coisas boas, existem coisas ruins, e agora? O que eu faço com tudo isso? Minha gente, guardar mágoas, guardar ressentimentos, é a mesma coisa que você jogar uma coisa suja pela sua casa limpa. Fica insuportável. Toda hora que você passa pela sala limpa, com aquela mancha daquilo que você jogou sujo, você vai ficar incomodado. Os afetos, a vida afetiva é a mesma coisa. Se você não coloca no lugar certo, se você não faz a sua reciclagem, aquilo vai ficar um incômodo na sua história. Igual aqui, tem uma senhora aqui dizendo para mim: padre, descobri que meu marido me traiu. O que eu faço? Perdoo? Existe a possibilidade de ter um filho dessa traição? O
que eu vou fazer com essa história agora? Está aqui. O desafio dessa senhora. A vida não foi do jeito que ela queria. A vida não foi do jeito que ele prometeu que seria. Fidelidade, amor, parceria. O que ela vai fazer? Ela vai se matar? Não. Ela agora tem diante dela uma situação, uma peça difícil de ser encaixada. Mas veja bem, quando você olha para a história das pessoas que estão ao seu redor, você vai ver que isso não é um privilégio seu. Não é só você que tem dificuldades, não é só você que tem problema. A história da Patrícia é a história de muitas pessoas que estão me assistindo agora. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida, você também precisou perdoar alguém que era muito importante para você. Em algum momento da sua vida afetiva, você também viveu esse desajuste, esse desarranjo, né? Essa desarmonia. E aí? O que você faz com todas aquelas pessoas que te machucaram, com todas aquelas pessoas que te ofenderam, com todas aquelas pessoas que causaram rancores terríveis dentro do seu coração, que deixaram marcas pavorosas dentro de você? Aconchegou no lugar certo, perdoa. Por isso que perdoar é importante. O perdão é terapêutico por causa disso. Quando eu perdoo, eu estou liberando o meu coração do peso que aquela pessoa me trouxe. Eu não quero guardar o rancor, eu não quero guardar aquela marca. Da mesma forma como a senhora agora vai ter que olhar nos olhos do seu marido, de encontrar nele hoje um traidor, de saber que hoje a traição é concreta na sua vida, mas que ele não lhe traiu a vida inteira. Que existem coisas boas nesse homem. E que quem sabe agora seja o momento de você afirmar o seu amor por ele. Porque a gente só perdoa quem a gente ama. O casamento, a reconciliação, é possível sim, desde que haja amor para recomeçar. Se há amor, minha gente, nós vamos ser capazes de recomeçar qualquer história que seja, por mais terrível que tenha sido o fato. Quando a gente ama, quando a gente olha para o outro e o amor está nos interligando, e o amor está sendo o motivo, a gente recomeça assim. Traiu, eu sei, é duro viver a traição. Mas existem muitas pessoas que reconstroem o relacionamento ainda mais sólido depois da fragilidade. Tudo vai depender da maneira como as pessoas encaram este momento. Tudo vai depender da forma como as pessoas olharão para este fato novo. Tudo vai depender da maneira como nós respondemos a essa batida que a vida deu na porta. Você tem os seus perrengues, eu tenho os meus. Hoje você também deve ter aí um monte de coisa sem encaixe dentro do coração. É aquela notícia ruim que você recebeu, é aquela palavra que chegou no seu ouvido que te deixou apreensivo. São muitas coisas que entram dentro da nossa cabeça todos os dias, entram dentro do nosso coração, que nos desestruturam. São encontros que a gente realiza. Às vezes nós encontramos pessoas pela vida que fazem um mal terrível para nós. Às vezes são experiências que duram anos e anos e que só depois de terminada é que você vai ver o estrago que aquilo causou dentro de você. Pode ser uma notícia de morte, a notícia de uma doença de uma pessoa que você ama, ou quem sabe a própria notícia da sua doença. Hoje você tem peças sem encaixe. Eu tenho. Todo mundo tem. Não é privilégio meu, não é privilégio seu. Agora, tudo vai depender. O resultado final vai depender da maneira como nós encaixamos essa desarmonia dentro de nós. E quando você muda o olhar sobre você, você muda o olhar sobre o outro. E você para de querer que o outro viva igual você deseja. Porque quem está satisfeito com a própria vida não tem necessidade de ficar dando palpite na vida do outro. Quem está satisfeito com a própria vida vai ter tolerância com o outro que escolheu viver de uma forma diferente. Chega desses cristãos chatos
que fica o tempo todo desprezando quem não vive do jeito que ele acha melhor. Nem Jesus fez isso, pelo contrário, Jesus acolhia as pessoas. Então, qualquer mudança que tiver que acontecer, que aconteça depois que você voltar a se amar como Deus ama você. Pode parecer estranho, mas se você olhar o RH de Jesus, foi o pior da história da humanidade. Ele só escolheu gente que não prestava. Por isso que eu estou aqui. Eu não entrei pela porta da frente. Eu nunca fui o seminarista acreditado. Eu nunca fui aquele que alguém, esse menino vai ser padre. Não é nada. Está aí só para estudar. Eu não entrei pela porta da frente. E eu faço questão que você que também não se sente convidado a entrar pela frente, grude em mim. E que a gente possa insistir até o fim. Que esse Deus não desiste de nós. Para mim, para você, que na verdade as nossas necessidades são as mesmas. E algumas delas só com o tempo a gente vai descobrindo. Há coisas que não adianta você tentar entender no momento em que você não está preparado para entender isso. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Mas às vezes a gente leva um tempo para descobrir isso. A gente se ilude, a gente acha que a maior riqueza que nós podemos ter está naquilo que o dinheiro compra. E muitas vezes passamos um bom tempo da nossa vida acreditando nisso e inclusive investindo nisso. E não é nenhum problema que você trabalhe honestamente, que você construa os seus sonhos, que você faça de tudo para ter o recurso financeiro para viver bem, viver feliz. Mas nunca se esqueça que vai chegar um momento da sua vida que você vai entender que a verdadeira riqueza não é o dinheiro que pode nos trazer. Algumas coisas o dinheiro compra, mas aquilo que realmente sustenta um ser humano em pé, sem medo de errar, não é o dinheiro que traz, é o coração que conquista. E você fica diante das duas possibilidades: viver para conseguir o que o dinheiro compra não é nenhum problema, volto a dizer. Trabalhe bastante, estude bastante, extraia ao máximo as suas possibilidades, porque elas podem trazer muitas riquezas materiais. Não é nenhum problema você investir nisso. Mas nunca se esqueça que as riquezas que farão você sentir que a vida valeu a pena não será a sua conta bancária, não serão os prédios, as casas, os carros. Serão aquelas que o seu Deus. Não tem nada mais bonito que isso. É que você olhar para o lado e você perceber que a sua vida tem uma riqueza enorme que você levou tempo para perceber. Porque o amor não é um investimento da noite para o dia. Não tem nada mais rico, minha gente, do que você confiar em alguém. Não tem nada mais precioso do que você estar ao lado de uma pessoa em quem você pode confiar, com quem você pode contar. Não é sem motivo que dentro da nossa casa, do nosso lar, é o aprendizado do amor. Não tem outro lugar para a gente aprender isso. Desde quando você entrou neste mundo, alguém precisou amar de forma muito radical você, senão você não sobreviveria. As primeiras fases da vida nós somos inteiramente dependentes de quem nos ama. E é assim que a gente aprende, não é lendo os livros. Amar a gente aprende amando, e exercitando. E é assim que a gente vai construindo a riqueza que o dinheiro não compra. Porque você pode até ter a oportunidade de comprar boas companhias. Basta você ter um dinheiro sobre. Basta você fazer festa, basta você liberar, e você vai estar sempre rodeado de pessoas. Mas não se engane. O seu dinheiro pode comprar uma companhia, mas jamais será capaz de comprar a fidelidade de alguém. Fidelidade não é o dinheiro que traz, é o coração que conquista.
desejo do fundo do meu coração que você trabalhe muito, que você tenha muitas possibilidades de realizar os seus sonhos, aqueles que o dinheiro pode comprar. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você esteja rodeado de pessoas. Porque o que faz a vida valer a pena, é o tanto de amor que a gente ama. São as pessoas que a gente constrói ao nosso lado, são os vínculos que você sabe que vão durar a vida inteira. Por mais que a gente saiba que o outro vai morrer, que o outro vai embora, que o outro vai partir, mas enquanto ele estiver por aqui, o nosso vínculo com ele nos une de forma muito significativa. Isso é viver. Quando você, ao final de tudo, depois que ter que olhar para a vida que você escolheu viver, que você seja absolvido pela certeza de que você construiu o que realmente importa. Amar. Eu tenho pensado muito nesses últimos dias como é difícil crer em Deus em momentos de tragédias. Talvez você experimente isso também no seu coração. Quando a gente vê tudo isso de tão triste acontecendo pelo mundo afora, a começar na virada do ano, quando nós vimos tantas pessoas que estavam querendo se divertir, querendo passar uma virada de ano feliz, sendo soterrada, vivendo os problemas da enchente. E agora, nessa semana, essa tragédia tão terrível que está massacrando o coração da humanidade, com cenas tão fortes, com cenas tão difíceis de serem vistas. É natural que o nosso coração se pergunte. Não tenha medo disso. É natural que neste momento a gente pense, meu Deus, onde estava o Senhor nessa hora? Como é que nós podemos continuar acreditando em Deus, mesmo em momentos tão trágicos? Como é possível a gente equilibrar a nossa fé em Deus, a nossa confiança, vendo imagens tão terríveis? Como é possível acreditar na misericórdia de Deus, na bondade divina, tendo que acompanhar os noticiários nos últimos dias? Minha gente, eu ousaria dizer que nem sempre na vida nós vamos encontrar as respostas que nós queremos. E que o grande desafio neste momento está justamente em nós descobrirmos que não ter respostas já é uma experiência de fé. Porque se nós tivéssemos certezas de tudo, nós não precisaríamos ter fé. Eu me recordo que em muitos momentos da minha vida, quando eu queria as coisas, a minha mãe me acalmava dizendo assim: fica tranquilo que depois eu faço. O meu coração de criança, que tanto queria o acontecimento, precisava se adequar àquela frase: fica tranquilo que depois eu faço, depois eu compro, depois eu te dou. E eu confiava na palavra da minha mãe. E porque eu confiava, eu era capaz de viver aquele tempo de espera. A confiança nasce assim, no momento em que alguém tem autoridade sobre nós. Eu acredito na palavra daquela pessoa. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando que ela não tem problema com o filho que é pequeno, porque toda vez que ela vai sair de casa para trabalhar, para isso, para aquilo, geralmente as crianças ficam chorando muito, né? Não vai, não isso. E eu perguntei para ela, mas como é que você conseguiu fazer isso? Sair de casa e deixar o seu filho tranquilo? Ela disse: é porque eu nunca menti para ele, padre. Toda vez que eu dizia, hoje a mamãe não vai conseguir voltar para almoçar, eu não ia. Eu nunca disse para ele, a mamãe vai almoçar com você hoje, e não fui. Então ele acredita no que eu falo. Ele confia na minha palavra. A relação de confiança entre o coração do filho e o coração da mãe está na certeza de que a mãe não vai falhar. Minha gente, a nossa experiência com Deus passa pelos mesmos caminhos. Mas e quando nós temos a sensação de que Deus falhou? Eu tenho certeza, por mais que seja
grande, por mais que seja certa a nossa fé em Deus, é natural que no momento da tragédia a gente fique resbalado e fique pensando: onde estava o Senhor nessa hora? Será que o Senhor não deixou de cumprir a sua parte? Será que o Senhor não deixou de proteger? Será que o Senhor não deixou de olhar por nós naquele momento? Mas aí nós precisamos ser justos. Nós precisamos nos reportar àquela certeza de que a vida segue um curso de liberdade e que muitas vezes a tragédia de hoje foi construída aos poucos pela incompetência humana, pela irresponsabilidade humana, e que Deus não pode intervir no processo da nossa liberdade. Que muitas vezes a tragédia é construída por nós. Somos nós que vamos construindo de maneira inadequada, somos nós que vamos ocupando os espaços que são dos rios, somos nós que vamos desviando os rios de lugar, vamos estreitando os seus caminhos, somos nós que vamos cimentando tudo, impedindo que a terra tenha capacidade, que a chuva tenha espaço de ser absorvida. E então, quando acontece a tragédia, nós nos esquecemos da responsabilidade humana e queremos jogar toda a culpa e toda a responsabilidade sobre Deus. Aí nós somos injustos e nós queremos forjar uma resposta que ainda não temos. Eu escrevi essa semana no Jornal do Rio, onde eu escrevo, no jornal O Dia: eu confio na providência divina, eu confio na proteção de Deus, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. É um jeito interessante que eu tenho de cuidar da minha vida e de estabelecer com Deus um pacto. O Senhor cuida de mim e eu ajudo a cuidar também. Está na hora, minha gente, de nós começarmos a preparar a vida de um jeito diferente, com responsabilidade. Cada vez que a gente joga um lixo no rio, cada vez que a gente joga um lixo na rua, na hora que vem a chuva, esse lixo vai entupir algum bueiro, esse lixo vai impedir alguma passagem de água. Está certo que as autoridades públicas precisam cuidar de coisas que são importantes também, mas nós não podemos abrir mão da nossa parte nessa responsabilidade. É a vida humana sendo um espaço onde Deus age através do nosso bom senso, através da nossa consciência. Tem se falado tanto no mundo hoje, né? Minha amiga Célia Pimenta, lá de Belo Horizonte, uma advogada muito conceituada, com uma reflexão bonita sobre o consumo ético. O que é o consumo ético? Não é você viver de restrições, mas é antes de você comprar, antes de você fazer, antes de você adquirir, você pensar 2, 3 vezes se realmente você precisa daquilo. Nós vivemos num tempo onde a gente descarta as coisas com muita facilidade. Às vezes eu fico impressionado a quantidade de lixo que as sociedades modernas produzem todos os dias. Você vai comprar um sanduíche, ele vem dentro de uma embalagem imensa, cheia de plásticos, cheia de papéis, e aquilo, a duração, né, a utilidade daquela caixa, às vezes não dá 40 segundos. Isso é consumo ético. É quando você descobre que você pode viver com um pouco menos e que você vai viver bem do mesmo jeito. Que quando você abre a torneira lá da sua pia para escovar o dente, é consciente da sua parte fechar enquanto você escova os dentes. Que se tem algum vazamento dentro de casa, é preciso buscar arrumar aquilo, para que você não desperdice a água que o planeta precisa. Que é possível construir hoje com um pouco mais de consciência ecológica, o reaproveitamento da água, né? Buscar novas formas de consumir essa água com um pouco mais de consciência. Minha gente, as tragédias que muitas vezes acontecem no mundo são frutos das nossas incompetências. Nós tivemos aquele encontro lamentável em Copenhague, né? Onde queriam discutir os destinos do mundo. É a nossa sobrevivência, é a sobrevivência do seu filho, que passa pelas decisões dos nossos governantes, em diminuir a emissão de gases que destroem a camada de ozônio, que aumenta o aquecimento global, que desfaz as geleiras.
e que depois esta água vem inundar as nossas cidades, vem avançar sobre as nossas cidades, sobre as nossas ruas. Porque se nós não encarnarmos o cristianismo nessas decisões importantes do nosso dia a dia, se a gente não começar a tratar das nossas decisões a partir de uma reflexão ética, moral, o mundo vai perdendo qualidade, minha gente. Jesus precisa entrar na nossa vida assim também, nos impedindo de julgar um lixo no lugar errado. Jesus precisa entrar na nossa vida nos ajudando a reciclar o lixo. A gente já falou tantas vezes aqui de reciclar o lixo do coração, né? Todas as reciclagens são importantes. Assim como eu reciclo a garrafa de refrigerante que alguém usou dentro da minha casa, eu também tenho que reciclar as minhas emoções, eu também tenho que reciclar a minha fé, neste momento em que tudo parece irremediavelmente perdido, em que você não tem respostas para muitas coisas, em que o seu coração duvida da existência de Deus por causa de tantas tragédias. É momento de reciclar, é momento de dar à vida uma nova oportunidade. Toda vez que nós temos um desrespeito dentro das relações que a gente estabelece, a gente precisa primeiramente tomar o posto, né? Isso é, assumir o papel. Quando a gente é desrespeitado é porque de alguma forma nós autorizamos o desrespeito. Eu sempre digo isso e tenho uma convicção muito clara disso. Para mim isso é muito real. E eu vejo isso muito na prática. As pessoas que são desrespeitadas, elas geralmente autorizam aqueles que a desrespeitaram pela primeira vez. É uma regra da vida. Se uma pessoa grita uma vez com você e você não fala nada sobre o grito dela, se você não diz que aquele grito realmente lhe incomoda e você não quer que ela continue gritando, é possível que ela grite a vida inteira. E porque você nunca disse, porque você nunca revelou a ela que aquele grito lhe incomodava, então é possível que ela vá continuar gritando a vida inteira. Isso é, você não tomou a posição na hora certa, então vai ter que aguentar grito o resto da vida. Porque ela identificou que com você ela pode gritar quando ela quiser. Quando uma pessoa lhe dá um tapa, sobretudo na relação marido e mulher, e você aceita este tapa, e você não coloca aquele homem no lugar dele, você está autorizando que este marido se transforme em um agressor. E muitas vezes denunciá-lo é a melhor forma de ajudá-lo. Você não pode ficar passando essa violência sozinha e calada. Porque cada vez que você oculta o seu agressor, você está dando pleno poderes a ele de continuar lhe agredindo. E essas relações marcadas pelas agressões são relações que nós chamamos de objetais. O que é uma relação objetal? É quando eu estou diante de alguém que eu enxergo como um objeto. Um objeto eu posso fazer o que eu quero com ele. Ele não tem reação. Eu posso pegar essa cadeira e quebrá-la. Eu posso jogá-la fora, eu posso gritar com ela, e não vai alterar em nada o que essa cadeira é, porque ela é um objeto. Agora, a partir do momento que eu trato aquela pessoa como se ela fosse um objeto, isto é, com total desrespeito por ela, eu estou então desumanizando a relação. Uma relação desumanizada é uma relação que vai causar muito sofrimento em quem está dentro dela, porque nós não queremos ser desumanizados. Mas volto a dizer, no momento em que há o primeiro gesto de desumanização, se a gente não reage contra esse gesto, é possível que a gente vá se desumanizando cada vez mais. E você sabe disso na prática. Começa a pensar aí na sua vida, quantas pessoas já lhe agrediram com palavras, e são agressões constantes muitas vezes. Filha que grita com a mãe, isso é tão comum, não é? Filho que agride a mãe. Um dia essa mãe perdeu a autoridade sobre ele. E a autoridade não é gritar não, viu? A autoridade é dizer a ele com calma, você não vai gritar comigo, porque eu sou sua mãe e mereço respeito. E você vai demonstrar por meio das suas atitudes, que se ele continuar gritando com você, ele vai passar por um processo de correção, que lhe vai ser muito doloroso. Porque se você não contorce essa situação, não é aquela história? É de pequenino que se torce o pepino. Tinha uma coisa assim? É verdade. Se você não coloca a criança no lugar certo, daqui a pouco ela está mandando em você. Relação objetal entre pai e filho é muito comum.
Tem muitos filhos, gente, que são, 2, 3 anos, carinha de anjo, mas já estão agindo de maneira terrível, já são diabólicas nas suas atitudes. Sabe por quê? Porque elas estão criando dentro delas um espírito de autoridade que um dia vai desencadear e até mesmo no risco de violência física contra os pais. Então é preciso que a gente o tempo todo jogue luz sobre as relações que nós estamos estabelecendo. Será que nós também não estamos tratando o outro como se fosse um objeto? Será que nós não estamos autorizando os agressores? Será que nós não estamos entregando a eles a possibilidade de fazerem com a gente o que eles bem entenderem? É muito comum no mundo de hoje a gente permitir a agressão. Um dia ele muda. Não vai mudar não. Se a gente não sinalizar para a mudança, ele não vai mudar. Eu volto mais uma vez àquilo que eu estava confessando da minha vida, né? Sabe qual que é o grande risco que eu corro como pessoa? É o fato de eu ter pouco espaço na vida de ter feedback das pessoas para mostrarem os meus erros, para mostrarem os meus defeitos, para mostrarem aquilo que em mim precisa ser modificado. Por uma razão muito simples. Às vezes a minha estrutura de vida não me permite isso. Às vezes as minhas relações são tão rápidas, os meus encontros são tão transitórios, que eu não tenho uma pessoa que de fato chegou, Padre Fábio, isso não está certo não. Naquele momento que eu disse para você que eu tive o desafeto, né? Que eu ouvi dessa pessoa isso. Uma pessoa com muito carinho me disse, uma pessoa que participa da minha vida. Cuidado com o que você está fazendo com você. Porque chega um momento, gente, que assim como eu posso fazer bem a muita gente, eu posso fazer muito mal a uma pessoa. Tudo depende do que eu vou permitindo. E muitas vezes esse feedback é absolutamente necessário para que a gente não se torne objeto do outro. Deus me livre de ser objeto do outro. E a gente sempre corre esse risco, né? O que é você ser objeto do outro? É quando ele vê em você apenas a satisfação de uma necessidade. Cada vez que a gente se sente objeto do outro, ou então que ele te põe a mão quando ele quer, que ele te abraça do jeito que ele quer, não. O corpo é um limite que precisa ser respeitado. Eu não sou um objeto para o outro me encostar do jeito que ele quiser, me pegar do jeito... Não, as coisas não podem ser assim não. Você na sua vida estabelece os seus limites o tempo todo, e é importante que você estabeleça. Você não é objeto. Se você cair no meio de uma multidão, e essa multidão se sentir no direito de colocar a mão em você o tempo todo, não. Há um limite que precisa ser respeitado. A relação objetal, ela acontece em todas as dimensões da vida. No momento que você vai ao banco, por exemplo, você corre o risco de ser considerado um objeto. Se você é mal atendido, se a pessoa olha para você como se você fosse mais uma cadeirinha que está ali dentro, e não se preocupa com as suas necessidades. Nos estabelecimentos públicos, nós corremos o risco o tempo todo de sermos considerados objetos. Às vezes você entra dentro de um lugar, você não é considerado humano, você é apenas mais um número que está ali dentro. Numa fila de espera no hospital, numa fila de laboratório, sei lá. Você corre o risco de ser considerado um objeto. Eu até digo que o que faz diferença no atendimento das pessoas hoje? Se você tem uma empresa e não quer trabalhar a partir das relações objetais, é você tratar o outro como gente. Hoje, por exemplo, eu fiz uma experiência muito interessante lá em Taubaté. Eu precisava de uma informação a respeito de uma encomenda minha internacional que está vindo, e eu liguei nos Correios. E não estou tratando com preconceito, mas geralmente quando a gente liga para essas empresas, a gente custa ser atendido, não é assim? Até que aquilo cai dentro daquele setor que vai analisar a situação. Não, imediatamente eu fui atendido por um rapaz chamado Rogério, que foi a segunda vez que ele me atendeu. E olha, o interesse dele por resolver a minha situação nem era da alçada dele, mas ele se interessou pelo assunto, procurou e disse: Fábio, nem sabia quem eu era. Falou: Fábio, quando você, vamos esperar mais uns 2 dias, não conseguindo, ligue, me chame, fale comigo, que eu vou lhe ajudar a resolver essa situação. O que na verdade aconteceu, minha gente, é que aquele rapaz, no exercício da sua profissão, me tratou como gente. Porque nós somos agredidos muitas vezes, como essa senhora estava dizendo, não é só por meio de atitudes, de gestos violentos, não. Às vezes, eu, em negligenciar uma informação, eu estou sendo violento com o outro.
No momento que eu não digo ao outro o que eu sei, ou que eu não faço pelo outro o que eu posso fazer, eu estou sendo violento com o outro. É bom a gente sempre recordar que não existem fórmulas mágicas na vida. Para nada nessa vida a gente vai encontrar fórmulas mágicas. A gente sabe que buscar fórmulas mágicas é um jeito que a gente tem de alimentar a preguiça, né? Porque não são poucos os momentos da vida em que a gente se depara com a necessidade de mudar, mas a gente sabe que aquela mudança vai exigir esforço de nós. Então, para não querer o esforço que a gente vai ter que fazer, a gente acaba olhando para o lado para ver se a gente não vai encontrar uma receita mágica de superar aquele momento sem precisar passar pelo sacrifício, pela restrição e pelo esforço. Deus nos ensina que o melhor jeito que a gente tem de ser vencedor é a gente colocar nele a nossa confiança. A gente poder se recordar que a gente tudo pode em Deus, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, como diz a palavra bonita que São Paulo escreve. Só que quando a gente vai precisar compreender essa confiança, nós vamos ver que ela tem desdobramentos. Que confiar em Deus significa acolher uma graça que nos chega, mas também fazer um esforço que depende de nós. A vitória em Deus só é possível assim, quando nós acolhemos a certeza de que nós tudo podemos. Mas depois a gente desdobra essa certeza e essa confiança em atitudes concretas que nos encaminham para aquilo que nós dizemos que tudo podemos. Essa é a vitória que Deus reserva a todos aqueles que nele acreditam. Por causa disso, é uma vitória construída aos poucos, em parceria. A iniciativa, a primeira ação é sempre de Deus, mas nós humanos podemos responder. E a nossa resposta é um jeito que nós temos de caminhar com Deus, de estar com Ele ao nosso lado, de aceitar esta mão que nos segura. E é por isso que hoje nós queremos viver a mística bonita do tudo posso. Pedir que Deus venha nos conceder a graça de nós sabermos aceitar esta mão nos segurando, nos conduzindo, e que ao segurar esta mão nós possamos descobrir qual é a parte do milagre que nós precisamos realizar. É como ensinar um filho a andar, minha gente. Você vai segurar na mão dessa criança, mas ela tem que fazer o movimento dos passos. Não é assim que funciona? Não adianta o pai segurar na mão do filho. É preciso que o filho se encoraje para os primeiros passos. E é bonito ver uma criança aprender a andar. Por causa disso, ela vai descobrindo que a mão que segura lhe encoraja a fazer movimentos, lhe encoraja a sair do lugar. Ter confiança em Deus não significa somente segurar na mão, mas significa saber que, apoiado por essa mão, nós estamos possibilitados de caminhar. É por isso que Deus não vem resolver os nossos problemas, mas Ele nos capacita para resolvê-los. Deus não vem viver para nós, Deus não vem viver por nós, mas Ele nos fortalece para que a gente viva de um jeito certo. E quanto mais nós estivermos ligados nele, maior será a nossa garantia de que nós estamos no caminho certo. Muita gente pensa, né? Pergunta às vezes: como é que eu sei, padre, que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que eu estou fazendo as coisas certas? Quando você sente que você está tranquilo com aquilo que você está decidindo e vivendo. A tranquilidade no nosso coração, sabe, é um jeito que Deus tem de nos mostrar o caminho. Quantas vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, mas ao tomá-las a gente fica tranquilo? Significa que Deus está falando ao nosso coração através da nossa consciência. Deus está entrando na nossa vida porque nós estamos permitindo, porque nós estamos vivendo essa parceria. Eu estou permitindo que a ação dele encontre em mim uma resposta. E é isso que é bonito. Quando nós vivemos esta parceria no nosso dia a dia, quando a gente não se desprende de Deus. Ser homem e mulher em busca da santidade é isso, né? É a gente viver este constante processo de saber que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas que Ele nos fortalece para que a gente possa agir,
para que nós tenhamos atitudes concretas, para que nós possamos nos encaminhar para as mudanças necessárias, para que nós possamos fazer a vida acontecer do jeito que Deus sonhou. Por isso que a música da Celina fala de maneira tão bonita: eu quero estar no lugar que Deus preparou para mim. Quanta gente fica infeliz justamente porque está no lugar errado. Às vezes eu fico vendo as pessoas perdidas nas drogas. Não posso acreditar que haja felicidade nas drogas. Talvez você passe por esse problema de ter um vício, né? Um vício que vai consumindo a sua saúde. Será que é esse o lugar que Deus queria que você estivesse? Pensar o estado do nosso coração hoje. Se hoje você tem um coração pesado de ódio, de rancores, pensa comigo. Será que é este o lugar que Deus preparou para você? Será que Deus projetou você com tudo isso que Ele lhe deu para que você fosse dormir hoje com todo esse ódio no seu coração? Para que você desperdiçasse uma boa parte da sua vida odiando, maquinando contra os outros? Será que o projeto que Deus fez para você é que você seja infeliz? Não, nós não podemos acreditar nisso. A infelicidade vai fazendo parte das escolhas que nós vamos fazendo quando a gente vai permitindo que o diabo mete o bedelho na história, né? Não posso crer que Deus nos fez para os insucessos. Deus nos fez para as realizações, para grandes conquistas, para grandes realizações. E realizações humanas, eu não estou falando de realização material, não. Pode até haver uma realização material, mas isso vai ser consequência de uma realização humana. O mais importante, o maior sucesso que a gente pode querer alcançar na vida é a gente ser feliz. É a gente estar satisfeito com aquilo que a gente é. A gente sentir que a gente está no caminho certo, que nós estamos buscando as coisas certas. É isso que pode ser sucesso na vida de alguém. Nós vimos aí, estamos acompanhando até hoje, né? Essa triste morte deste grande astro da música popular mundial. Olha o que foi a vida desse rapaz. Outro dia entraram um pouco mais na intimidade dele, né? Mostraram alguns vídeos, mostraram alguns detalhes de uma vida. Quem vê por fora, né? Deve ser maravilhoso ser o Michael Jackson, né? A gente podia pensar, eu lembro quando eu era adolescente, quantas vezes eu também ficava vendo aquela história iluminada, né? Ficava dançando igual ele, né? A gente paga uns micos assim, hein, Cristian? E depois você fica, quando morre, né? É que você fica pensando, meu Deus, esse rapaz passou boa parte da vida dele recluso, sem o direito de ser uma pessoa comum. Hoje, quando eu voltava lá de Andradina, onde eu estava ontem, eu conversava com a Léo, pessoa que está do meu lado há mais de 10 anos, acompanhando o meu ministério, acompanhou desde o primeiro momento quando eu comecei a fazer shows, quando eu comecei a trabalhar com a música católica. E às vezes essa coisa de ser famoso retira da gente direitos simples, bobos, né, pequenos, né, de você ficar lá no aeroporto esperando o avião, como toda pessoa comum, sentado, batendo papo com os amigos, tomando um café. Às vezes a gente perde o direito disso, mas claro, a gente vive numa escala muito pequena, né? Mas veja o que foi a vida do Michael Jackson. Quantas pessoas olharam para aquele homem e pensaram, esse homem é um homem de sucesso. Mas que sucesso é esse que retira dele o direito de ter amigos, que retira dele o direito de ser uma pessoa comum, que retira dele o direito de ter prazeres simples, pequenos? Sucesso é a gente ser feliz. Será que esse rapaz conseguiu ser, mesmo tendo todo esse reconhecimento mundial, internacional? Quantas pessoas famosas se queixam disso? Alcançaram a fama, mas não alcançaram a realização pessoal. Eu costumo dizer que meu pai nunca apareceu nas manchetes dos jornais. Meu pai foi um homem simples, um pedreiro. Trabalhava com construções a vida inteira. Mas eu posso dizer que o meu pai foi um homem de sucesso. Porque eu reconhecia nele esta alegria de ser quem ele era. Apesar de ter limites, apesar de ter defeitos. Mas o meu pai era um homem que tinha satisfação de chegar em casa ao final do dia, depois de um trabalho duro, de pegar lá a sua lixa, de ficar cuidando das mãos. Meu pai era um homem muito vaidoso, sabe?
trabalhava no serviço pesado, trabalhava com cal o dia inteiro, com cimento o dia inteiro, mas ele tinha um cuidado com aquelas mãos, e eu ficava vendo hoje, né, quando me recordo daquela cena que eu via todos os dias, do meu pai cuidadosamente cuidando dos calos que o trabalho deixava na mão dele, cuidado que ele tinha com o cabelo. Meu pai morreu com 63 anos, com a cabeça quase que não tinha cabelo branco, mas não é que ele pintava, não, era a genética boa dele mesmo, um homem vaidoso, um homem bonito. Fico lembrando, né, daquelas cenas que eu via. Aquilo sim é um homem feliz, né? Pobre, simples, trabalhador, mas feliz com a profissão que ele tinha. O meu pai tinha prazer de trabalhar. Eu me recordo lá em Formiga, onde eu nasci, né? Onde a minha família cresceu, onde tenho os meus familiares até hoje. Quantas vezes na mesa da casa, na cozinha da nossa casa, eu vi os engenheiros batendo um papo com meu pai, trocando ideia. Senhor Natinho, o senhor acha que esse cálculo aqui dá certo? E ele, não, preciso de mais disso, preciso de mais aquilo. Meu pai nunca estudou, mas ele tinha o conhecimento prático de uma construção. E nisso estava a realização dele. Ele era feliz fazendo o que ele fazia, mas antes disso, ele era feliz sendo o seu Natinho, que era como era conhecido de todos nós. Um homem realizado. É o que às vezes falta para nós, minha gente. Quantas vezes eu encontro as pessoas lutando pela estabilidade financeira, mas esquecendo da satisfação pessoal? Eu já brinquei aqui, né? Você já viu quantas pessoas estudam para fazer concurso? Ah, eu quero ser funcionário público. Aí você pergunta, mas é isso que você quer para a sua vida? Ah, é um caminho mais estável que a gente encontra, né? Tá certo que você tem o direito de querer a sua estabilidade, mas não esqueça que estabilidade não traz felicidade para a gente. Felicidade e sucesso é você ter prazer de ser quem você é, de fazer o que você faz, porque o fazer é um desdobramento do ser. Eu me identifico com a minha profissão, e cada vez que eu exerço a minha profissão, eu sinto que eu estou colocando aquilo que eu sou. É disso que essa música fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente que não chega lá, que não chega ao sucesso, que não chega à realização, porque não acreditou no tudo posso. Quantas vezes, por causa da nossa pobreza, por causa dos nossos limites materiais, a gente deixa de sonhar? Deixa de chegar ao lugar que Deus quer? E volto a dizer, você não foi projetado para ser pouquinho, não. Deus lhe projetou para ser muita coisa. E volto a dizer, do ponto de vista humano, ser um ser humano grande, um ser humano que faz diferença na vida. Olha para tanta coisa que Deus esqueceu em você e fez questão de esquecer, porque Ele quer que você seja como Ele é. Dons, talentos, possibilidades, coisas bonitas, lhe emprestou uma alma maravilhosa, lhe concedeu, lhe deu de presente. Agora, o que você está fazendo com tudo isso? Quantas vezes, minha gente, eu me pego desperdiçando o que Deus me deu com bobagens, com mesquinharias? Quantas vezes eu me pego usando a inteligência que Deus me deu para pensar coisas idiotas que não agregam o mundo, ou para ter, quando eu percebo que Deus me deu uma sensibilidade grande, e que eu exerço essa sensibilidade para as coisas ruins? Quando eu me angustio com o que falo, quando eu fico decepcionado comigo mesmo, quando eu fico decepcionado com os outros, quando eu permito que o ódio cresça dentro de mim, eu perco a oportunidade de usar a minha sensibilidade de um jeito certo. Aí eu nada posso, porque eu me limito. Eu deixo de poder para ser ainda mais limitado do que eu já sou. Pode observar na vida. Ou nós vamos potencializar o que Deus nos deu, ou nós vamos diminuir isso com o jeito que a gente vai vivendo. Sentimentos nobres você alimenta ou não? Sentimentos mesquinhos você alimenta ou não? Tudo passa pela nossa escolha. E à medida que a gente escolhe o sentimento que vai nos nortear, o sonho que vai nos nortear, nós estamos de alguma forma determinando aquilo que Deus vai conseguir com a gente ou não. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.